Olá, hoje o aluno em destaque é com a Yasmin Caminata. Ela é estudante de História aqui na Univap e é escritora, e tem um livro publicado chamado Warning. Oi Yasmin, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E me conta, como surgiu seu interesse pela escrita? Olha, eu tenho interesse assim, eu escrevo desde quando eu era pequena, desde quando eu tinha 7, 8 anos. Eu escrevia pequenas historinhas com a minha prima, né, de conto de fada, essas coisas. E eu sempre gostei, acho que veio desde quando eu nasci esse interesse. E você é escritora, e como surgiu seu interesse pela história? Eu acho que a história ajuda bastante porque eu gosto de escrever coisas mais ligadas à realidade também, só que com um pouco de ficção, então a história vai ajudar. Por exemplo, no livro eu escrevo sobre a Segunda Guerra, então ajudou bastante na minha pesquisa. Essa é uma das razões, então, por você ter estudado história, ter escolhido Sim, também. isso? Ela ajuda bastante, principalmente que agora eu vou estar aprofundando mais na guerra, né? Uhum. Então eu fiz uma pesquisa por cima, parcial, mas agora eu vou aprofundar melhor e já tenho uma base, né? Ah, legal. E da onde veio a inspiração para o livro? Onde que surgiu isso? Olha, é meio louco falar isso, mas foi de um sonho. Eu sonhei assim com a Segunda Guerra e eu falei assim, nossa, eu tenho que escrever uma história sobre isso. Aí eu, no dia seguinte, comecei a pesquisar, fiz toda uma pesquisa, né, todas as datas, horários também, e aí depois de tudo pronto eu comecei a escrever. E na hora de publicar o seu livro, como que aconteceu isso? Eu não ia publicar, eu escrevi para publicar, mas eu estava meio desencorajada, né, então eu comecei a pesquisar só, né, sem interesse mais a fundo. Aí eu tinha algumas leitoras que me incentivaram a publicar, aí eu, então vou publicar. Aí eu pesquisei editoras melhores, né? Até que uma me aceitou, que foi a que eu publiquei meu livro. E essa editora, você teve que desembolsar alguma coisa? Como é que foi isso? Então, essa editora, ela é parcialmente gratuito, né? Eu tive que desembolsar para pagar a revisão, né? Como eu não sou profissional nisso, eles têm o profissional deles. E aí eles revisaram, eu tive que pagar. Yasmin, você escreve apenas romances ou você escreve outros estilos? Olha, eu foco bastante nos romances, né? Mas eu escrevo coisas mais com lição de moral, assim, mas sempre tem um romancezinho nas minhas histórias. E você tem um estilo preferido? Olha, eu gosto bastante de histórias, assim, de aventura, né? E sempre com um final feliz. Eu acho que é isso que tá faltando no mundo hoje em dia, Um final feliz, né? Um final feliz. E pra leitura, sua leitura própria, o que você costuma ler? Romance também. Romance também. E hoje você, por exemplo, tá lendo romance? Eu tô. Eu tava lendo um livro chamado Todo Dia. Ele é um romance, né? Ele é bem legal. Super recomendo. E é basicamente isso. Eu também gosto de ficção, por exemplo, aventura fantasiosa, Senhor dos Anéis, eu adoro. Yasmin, você tem um processo para escrever? Você tem uma rotina, horário? Na verdade, não. Eu escrevo quando me vem a história na cabeça. Aí eu escrevo sem parar, né? E todo autor, assim, tem uma fase que a gente chama de bloqueio literário, né? Então, às vezes a gente trava, aí tudo que a gente escreve fica ruim, a gente apaga, por mais que os outros falem, não, tá ótimo. Mas se a gente não gosta, não adianta, né? E quando você tem esses bloqueios, como você faz pra... Então, geralmente, quando eu tenho esses bloqueios, né, eu não consigo escrever nada, nem adianta eu tentar escrever alguma coisa. Então, eu leio, né, que isso vai me ajudando a desbloquear, vai me ajudando a ter mais ideias para as histórias. Aí, quando eu vejo que eu vou conseguir escrever mesmo, eu volto a escrever de onde eu parei. E quais são suas referências? Você tem algum autor que quando você está escrevendo você pensa nele? Como que é isso? Então, eu tenho... Antes eu costumava escrever mais coisas fantasiosas e eu pegava como base o Rick Riordan, né? O autor da série Percy Jackson. Gostava bastante. Não que eu não goste mais, mas é que agora eu tô escrevendo mais coisas da realidade, assim, então eu tô pegando como inspiração o John Green, né? Contando histórias assim com uma lição de moral por então dentro. Você tá querendo um livro emocionante, né? Porque normalmente os livros deles são todos de fazer a gente chorar, Chorar né? demais. Legal. Yasmin, no seu Tumblr do livro Warning,
você é super interativo, né? Abre uma caixinha, você coloca o seu nome, seu sobrenome, e a personagem principal acaba sendo o teu nome e teu sobrenome, né? Como surgiu isso? Foi muito legal, porque as pessoas vão se identificando com isso, né? Geralmente, assim, tem vários sites de fanfics, que a gente chama essas histórias, assim, de fanfics, né? Que é sobre um ídolo, um cantor, né? E aí, quando eu fiz, eu mandei para um desses sites e elas me explicaram que ia ser assim, né? Se eu queria interativo ou não. Se eu fosse interativo, ia ter. Eu ia colocar meu nome e sobrenome lá, né? Só que isso tudo tem uma profissional, né? Que faz isso, não fui eu que fiz, né? E aí, para você se sentir na história mesmo, né? É muito legal, porque eu comecei a ler um pouquinho e você sente mesmo super na história. É muito gostoso. Parece que você tá lá na Tanto Segunda é Guerra. que a personagem principal do livro não tem características fixas, que é exatamente para os leitores, né, se sentirem dentro da história. Nossa, que diferente. Que legal. Que aí eu falei assim, se eu colocar uma característica fixa, aí já vai mudar. Por exemplo, se eu falar que ela é loira, aí uma morena vai falar, não sou eu. Então eu não coloquei nada, né? Não dei a entender nada, para se sentir mesmo na história. Quais são seus planos para o futuro aí? Acho que terminar a faculdade, né? Quem sabe ficar famosa aí com o livro, né? Continuar escrevendo sem parar. Você me disse que você queria fazer letras, né? E você pretende, depois da faculdade, começar letras? Como que você... Eu pretendo. Eu queria também fazer letras, né? A história está me ajudando bastante nessa questão de conteúdo para as histórias, né? Que eu escrevo, mas eu queria aperfeiçoar a gramática também, né? Fazer letras. Tem algum lançamento que tá vindo? Alguma coisa que você tá escrevendo? Ou que Tem. você já escreveu? E você pode contar pra gente sobre o que é? Posso. É assim, é uma história meio complicada de falar, né? Mas ela vai ser estilo John Green. Vai ter uma lição de moral no final, né? É outro romance. Só que ele é bem ficção, né? É uma menina, né, que conta a história. O nome dela é Arizona. E ela é um fantasma, né? E muita gente vai falar assim, nossa, é tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que ela não vai contar a história dela. Ela vai contar a história de outra garota, né? Então ela vai ser... Ela morreu, né, tragicamente. E aí ela vai ter uma missão depois de morta, né? Então ela vai ajudar uma outra menina a se juntar com a cara metade dela, né? A alma gêmea dela. E vai proteger ela também. Nossa, que interessante. Gostei. Tenho vontade de ler. Gente, o Aluno Destaque está chegando ao fim. Yasmin, você quer deixar algum recado, alguma consideração final, contato seu? Eu queria só agradecer a todo mundo que me apoiou, né? Minha mãe, meu pai, meu namorado, todo mundo, minhas amigas, Ariela, que é pra falar dela. E, eu tenho Tumblr, eu tenho Facebook, Twitter também, que eu geralmente não uso muito. E eu acho que são esses principais. É só jogar Yasmin Caminata no Google que vocês vão achar tudo. Eu já fiz isso. Então, o Aluno Destaque se despede por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem ligados na programação da TV Univap. Tchau!